Boa noite, irmãos. Estejam todos na paz de Deus, de Jesus. Dando sequência à leitura do Evangelho, nesta noite, a reflexão que faremos é acerca do capítulo 14, Não coloqueis a candeia sob o alqueire. Mas antes de iniciarmos a leitura, faremos uma prece inicial, agradecendo primeiramente pela oportunidade de estarmos aqui, partilhando, comungando desta palavra divina, comungando do Evangelho de Jesus. Pedimos a Deus, a Jesus, aos irmãos abnegados que nos acompanham, que nos inspiram, ao mentor da nossa casa espírita, que possam nesse instante nos envolver no manto de luz, de paz, amor e alegria, e que possamos todos nos sentir harmonizados, restabelecidos, através desta palavra amiga, desta mensagem sublime que o Evangelho nos oportuna. Peço ainda que nesse instante eu seja envolvido, inspirado pelos irmãos que aqui me acompanham, que possam me conduzir, me inspirar a melhor palavra, que da minha boca saia apenas aquilo que seja da maior utilidade, sobretudo para os irmãos necessitados nesse instante. Dando início então à leitura, no início deste capítulo, candeia sob o alqueire, porque Jesus fala por parábolas. Não se acende uma candeia para colocá-la sob o alqueire, mas colocam-na sob um candeeiro, a fim de que ela clareie todos aqueles que estão na casa. Isto está em São Mateus, capítulo 5, versículo 15. Não há ninguém que, depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso ou a coloque sob uma cama, mas a põe sob o candeeiro, a fim de que aqueles que entrem vejam a luz. Porque não há nada de secreto que não deva ser descoberto, nem nada de oculto que não deva ser conhecido e manifestar-se publicamente. Isso está em São Lucas, capítulo 8, versículos 16 e 17. Seus discípulos, aproximando-se, disseram-lhe: por que lhes falais por parábolas? E, respondendo-lhe, disse: porque para vós outros vos foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas para eles não foi dado. Eu lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e escutando não ouvem, nem compreendem. E a profecia de Isaías se cumprirá neles quando disse: vós escutareis com vossos ouvidos e não ouvireis, olhareis com vossos olhos e não vereis. Porque o coração desse povo está entorpecido e seus ouvidos se tornaram surdos, e eles fecharam seus olhos de medo, que seus olhos não vejam, que seus ouvidos não ouçam, que seu coração não compreenda, e que, estando convertidos, eu não os cure. Isto está em São Mateus, capítulo 13, versículos de 10 a 15. Admira-se de ouvir Jesus dizer que não se deve colocar a luz sob o alqueire, enquanto que ele mesmo oculta sem cessar os sentidos de suas palavras sob o véu da alegoria, que não pode ser compreendida por todos. Ele se explica, dizendo aos seus apóstolos: eu lhes falo por parábolas, porque não estão no estado de compreender certas coisas. Veem, olham, ouvem e não compreendem. Dizer-lhes tudo seria, pois, inútil no momento. Mas a vós eu vos digo, porque vos é dado compreender esse mistério. Tratava, pois, com o povo
como se faz com as crianças, cujas ideias não estão ainda desenvolvidas. Com isso, indica o verdadeiro sentido da máxima: não se deve colocar a candeia sobre o alqueire, mas sobre o candeeiro, a fim de que todos aqueles que entrem possam vê-la. Não significa que é preciso inconsideradamente revelar todas as coisas. Todo ensinamento deve ser proporcional à inteligência daquele a quem é dirigido, porque há pessoas a quem uma luz muito viva ofusca sem esclarecê-las. Ocorre o mesmo com os homens em geral. Como com os indivíduos, as gerações têm sua infância, sua juventude e sua idade madura. Cada coisa deve vir a seu tempo, e o grão semeado fora da época não frutifica. Mas o que a prudência manda ocultar momentaneamente, deve, cedo ou tarde, ser descoberto, porque, chegados a um certo grau de desenvolvimento, os homens procuram eles mesmos a luz viva, a obscuridade lhes pesa. Tendo Deus lhes dado a inteligência para compreender e para se guiar nas coisas da terra e do céu, querem raciocinar sua fé, e é então que não se deve colocar a candeia sob o alqueire, porque sem a luz da razão a fé se enfraquece. Se, pois, em sua previdente sabedoria, a providência não revela as verdades senão gradualmente. As revela sempre à medida que a humanidade está madura para recebê-las. Ela as mantém em reserva e não sob o alqueire. Mas os homens que estão na posse delas ocultam-nas a maior parte do tempo ao vulgo, com a intenção de dominá-lo. São eles que colocam verdadeiramente a luz sob o alqueire. Foi assim que todas as religiões tiveram seus mistérios, cujo exame interditaram. Mas ao passo que essas religiões permaneciam atrasadas, a ciência e a inteligência caminharam e rasgaram o véu misterioso. O vulgo, tornado adulto, quis penetrar o fundo das coisas e, então, rejeitou de sua fé o que era contrário à observação. Não pode aí haver mistérios absolutos, e Jesus está com a verdade quando diz que não há nada de secreto que não deva ser conhecido. Tudo o que está oculto será revelado um dia, e o que o homem não pode ainda compreender na terra será sucessivamente revelado nos mundos mais avançados. Quando estiver purificado neste mundo, ele está ainda no nevoeiro. Bem, meus irmãos, agora faremos uma breve interpretação acerca desse evangelho, que ele é ao mesmo tempo profundo, sublime e que, sobretudo, demanda um certo esforço para interpretá-lo da melhor forma. Tentarei aqui me empenhar ao máximo, contando com a inspiração dos irmãos do plano espiritual para esta tarefa. Bom, meus irmãos, essa mensagem de Jesus, eu a princípio percebo que nos traz duas lições. Uma mais profunda e outra um pouco mais simplista, não no sentido de desprezível, não pensando na questão de grau de importância, mas no sentido de fácil compreensão. A lição mais simplista que esse evangelho nos mostra é sobre
demonstração de simplicidade, de empatia de Jesus em respeitar as limitações, as capacidades de cada um dos que a ele tinha oportunidade de assistir, e não atropelava os conhecimentos, ele não forçava as pessoas a saberem, né, de maneira a desrespeitar suas limitações. Ou seja, Jesus não agredia os irmãos, ele não invadia as limitações dos irmãos, respeitando as suas condições atrasadas da época. Então, eu fico pensando, hoje em dia a gente se comporta dessa forma com aquele irmão que tem uma conduta, um pensamento que diverge do nosso, que ele ainda não tem essa compreensão do espiritismo ou de outro aspecto da vida, e que para nós parece tão claro hoje, para esse irmão, para essa irmã não é. Será que a gente age com a mesma humildade, com a mesma empatia que Jesus agia junto ao povo naquela época? Essa então é a reflexão que essa mensagem nos provoca num primeiro momento. E a lição mais profunda que essa mensagem passa é que Jesus, ele nos orienta para que não coloquemos mais obstáculos à luz do que a vida já nos oferece. Quando ele fala ali em alqueire, né, só a compreensão do significado, alqueire eram as bolsas ou cestas utilizadas para carregar mantimentos, materiais, né, tudo que se precisava carregar naquela época. Então ele usou desse objeto como símbolo para servir como obstáculo à luz do alqueire, ou seja, que nós não coloquemos mais barreiras, mais obstáculos à nossa luz, às nossas virtudes, pensando nesse sentido. Então Jesus nos orienta nesse aspecto, da mesma forma que na sequência ele nos instrui que todas as coisas não nos foram reveladas porque somos ainda desaparelhados de recursos que nos permitam compreender e fazer bom uso da sabedoria universal. Contudo, Cristo nos chama a todos para que busquemos sempre exteriorizarmos as nossas virtudes em forma de palavra e atitude, compartilhando nossos exemplos, fazendo da nossa vida testemunho do seu Evangelho. Então, meus irmãos, para contribuir mais um pouco nesta compreensão, eu quero, neste momento, compartilhar com vocês fragmentos de um capítulo do livro Luz e Vida, que foi ditado pelo nosso querido Emmanuel, psicografado pelo nosso querido Chico. Esse capítulo o título é No Combate à Ignorância. Eu vou ler aqui uma parte do início e depois o final, tá? Bom, não situeis a lâmpada sob o alqueire, advertiu-nos o Mestre, convocando-nos ao ministério permanente da luz. Segundo cremos, pretendia o Cristo convidar-nos à claridade incessante, para que as sombras não nos senhoreiem a vida. É que a ignorância, por denso manto de sombras, estende-se no mundo em quase todas as direções. Ignorância que transforma o raciocínio em instrumento de crueldade e converte o coração em vaso de fanatismo. Ignorância que amortalha as consciências alfabetizadas ou não, cristalizando-as em deploráveis processos de desequilíbrio e delinquência. Desde a guerra que devasta nações, cultas e industriosas, até o circuito do homem selvagem, circunscrito ao primitivismo da própria taba.
E aí, indo para o final deste capítulo, diz o seguinte: desse modo, é justo procuremos guardar esse ou aquele recurso terrestre, quais sejam o alimento e o agasalho, mas a luz do conhecimento superior que nos vibra no espírito pede também exteriorização incansável em todas as áreas da vida, para que através do sentimento e da ideia, da palavra e da ação, pelo exemplo e pela atitude, venhamos a expressá-la por todos os meios ao nosso alcance, sob a inspiração do amor infatigável, a fim de que o trabalho e o progresso, a fraternidade e o discernimento nos livrem de todo o mal. Aqui apenas para, antes de finalizar, um comentário, né? Da grande falha das religiões, e que a ciência está vindo aí para trazer uma grande contribuição para ressignificar tudo isso e nos aproximar de Deus, né? Que a ignorância muitas vezes ela se manifesta, na maior parte das vezes, através de questões ortodoxas. As ortodoxias e os misticismos são fatores que nos afastam de Deus. E o exercício da fé raciocinada, a proposta do Espiritismo, vem a nos libertar destes dogmas, permitir que a gente se liberte desses dogmas. Claro que depende do esforço individual de cada um de nós para que este processo ocorra, para que nos desapeguemos daquilo que é necessário, nos libertarmos, para que nós possamos nos elevar. Bem, meus irmãos, nesse instante, nos encaminhando para o encerramento desta tarefa, agradecendo mais uma vez por essa oportunidade, rogando aos irmãos, aos socorristas do espaço, que possam visitar nossos lares, promovendo a magnetização das nossas águas aonde se encontrarem. Pedimos a intervenção para aqueles irmãos que se encontram nas casas prisionais, nas casas de repouso, nos lares transitórios, as nossas crianças que vivem em situação de abandono. Pedimos aos enfermos de qualquer natureza, aos irmãos que trabalham na linha de frente, em qualquer atividade que esteja nessa condição. Pedimos por nossas famílias, por nós, por todos aqueles irmãos que se encontram com alguma necessidade mais grave ou menos grave, que possam todos ser inspirados, fortalecidos e atendidos agora e sempre. Que assim seja.